Ezequiel, capítulo 45, 46, 47 e 48. Quando, pois, repartirdes a terra por sortes em herança, oferecereis uma oferta ao Senhor, um lugar santo da terra. O comprimento será de 25.000 canas e a largura de 10.000. Este será santo em todo o seu contorno ao redor. E será o santuário de 500 com mais 500 em quadrado, e terá em redor um arrabalde de 50 côvados. E desta medida medirás um comprimento de 25.000 côvados e uma largura de 10.000, e ali estará o santuário e o lugar santíssimo. Este será o lugar santo da terra. Ele será para os sacerdotes, ministros do santuário, que dele se aproximam para servir ao Senhor. Ele servirá de lugar para casas e de lugar santo para o santuário. E terão os levitas, ministros da casa, por possessão sua, 25.000 medidas de comprimento para 20 câmaras. E para a possessão da cidade, de largura darei 5.000 canas, e de comprimento 25.000, de fronte da oferta santa, o que será para toda a casa de Israel. O príncipe, porém, terá a sua parte desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade, diante da santa oferta, e diante da possessão da cidade, na esquina ocidental para o ocidente, e na esquina oriental para o oriente. E será o comprimento de fronte de uma das partes, desde o termo ocidental até o termo oriental. E esta terra será a sua possessão em Israel, e os meus príncipes nunca mais oprimirão o meu povo, antes deixarão a terra à casa de Israel, conforme as suas tribos. Assim diz o Senhor Jeová: basta já, ó príncipes de Israel, afastai a violência e a assolação, e praticai juízo e justiça. Tirai as vossas imposições do meu povo, diz o Senhor Jeová. Balanças justas e efa justa, e bato justo tereis. A efa e o bato serão de uma mesma medida, de maneira que o bato contenha a 10ª parte do homer e a efa a 10ª parte do homer, conforme o homer será a sua medida. E o ciclo será de 20 geras, 20 ciclos, 25 ciclos e 15 ciclos vos servirão de um arratel. Essa será a oferta que haveis de fazer. A 6ª parte de uma efa de cada homer de trigo, também dareis a 6ª parte de uma efa de cada homer de cevada. Quanto ao estatuto do azeite, de cada bato de azeite oferecereis a 10ª parte do bato tirado de um coro, que é um homer de 10 batos, porque 10 batos fazem um homer. E um cordeiro do rebanho de cada 200, da mais regada terra de Israel, para a oferta de manjares, e para o holocausto, e para o sacrifício pacífico, para que façam expiação por eles, diz o Senhor Jeová. Todo o povo da terra concorrerá para esta oferta pelo príncipe de Israel. E estarão a cargo do príncipe os holocaustos e as ofertas de manjares, e as libações nas festas, e nas luas novas, e nos sábados, em todas as solenidades da casa de Israel. Ele fará a expiação pelo pecado e a oferta de manjares, e o holocausto e os sacrifícios pacíficos, para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Jeová: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um bezerro sem mancha, e purificarás o santuário. E o sacerdote tomará do sangue do sacrifício pela expiação, e porá dele nas ombreiras da casa, e nas 4 esquinas da listra do altar, e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa dos que erram, e por causa dos simples. Assim expiareis a casa. No primeiro mês, no dia 14 do mês, tereis a Páscoa, uma festa de 7 dias, pão asmo se comerá. E o príncipe no primeiro dia, por si e por todo o povo da terra, preparará um bezerro de expiação pelo pecado. E nos 7 dias da festa, preparará um holocausto ao Senhor, de 7 bezerros e 7 carneiros sem mancha, cada dia durante os 7 dias, e o sacrifício de expiação de um bode cada dia. Também preparará uma oferta de manjares, uma efa por cada bezerro, e uma efa por cada carneiro, e um hin de azeite por cada efa. No 7º mês, no dia 15 do mês, na festa, fará o mesmo todos os 7 dias, tanto o sacrifício pela expiação, como o holocausto, e como a oferta de manjares, e como o azeite. Assim diz o Senhor Jeová: a porta do átrio interior, que olha para o oriente, estará fechada durante os 6 dias que são de trabalho.
Mas no dia de sábado ela se abrirá. Também no dia da lua nova se abrirá. E o príncipe entrará pelo caminho do vestíbulo da porta, por fora, e permanecerá junto da ombreira da porta. E os sacerdotes prepararão o seu holocausto, os seus sacrifícios pacíficos, e ele se prostrará no umbral da porta, e sairá. Mas a porta não se fechará até a tarde, e o povo da terra se prostrará à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas diante do Senhor. E o holocausto que o príncipe oferecerá ao Senhor será no dia de sábado 6 cordeiros sem mancha e 1 carneiro sem mancha. E a oferta de manjares será 1 efa pelo carneiro, e pelo cordeiro a oferta de manjares será o que puder dar, e de azeite 1 hin para cada efa. Mas no dia da lua nova será 1 bezerro sem mancha, e 6 cordeiros e 1 carneiro, eles serão sem mancha. E preparará por oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro. Mas pelos cordeiros, conforme o que alcançar a sua mão, e 1 hin de azeite para 1 efa. E quando entrar o príncipe, entrará pelo caminho do vestíbulo da porta e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando vier o povo da terra perante a face do Senhor nas solenidades, aquele que entrar pelo caminho da porta do norte para adorar, sairá pelo caminho da porta do sul. E aquele que entrar pelo caminho da porta do sul, sairá pelo caminho da porta do norte. Não tornará pelo caminho da porta por onde entrou, mas sairá pela que está em frente dele. E o príncipe entrará no meio deles. Quando eles entrarem, e saindo eles, sairão todos. E nas festas e nas solenidades será a oferta de manjares 1 efa pelo bezerro e 1 efa pelo carneiro, mas pelos cordeiros o que puder dar, e de azeite 1 hin para 1 efa. E quando o príncipe fizer oferta voluntária de holocaustos ou de sacrifícios pacíficos, uma oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão a porta que olha para o oriente, e fará o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como houver feito no dia de sábado. E sairá, e se fechará a porta depois dele sair. E prepararás 1 cordeiro de 1 ano, sem mancha, em holocausto ao Senhor cada dia. Todas as manhãs e o prepararás. E juntamente com ele prepararás uma oferta de manjares todas as manhãs, a 6ª parte de 1 efa, e de azeite a 3ª parte de 1 hin, para misturar com a flor de farinha, por oferta de manjares para o Senhor, em estatutos perpétuos e contínuos. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares, e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Jeová: quando o príncipe der um presente a algum de seus filhos, é sua herança. Pertencerá a seus filhos, serão possessão deles por herança. Mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade, então tornará para o príncipe, porque a herança dele é, seus filhos, eles a herdarão. E o príncipe não tomará nada da herança do povo, não os esbulhará da sua possessão. Da sua própria possessão deixará herança a seus filhos, para que o meu povo não seja retirado, cada um da sua possessão. Depois disso me trouxe pela entrada que estava ao lado da porta, as câmaras santas dos sacerdotes, que olhavam para o norte, e eis que ali havia um lugar em ambos os lados para a banda do ocidente. E ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozerão o sacrifício pela culpa e o sacrifício pelo pecado, e onde cozerão a oferta de manjares, para que a não tragam ao átrio exterior, para santificarem o povo. Então me levou para fora, para o átrio exterior, e me fez passar as 4 esquinas do átrio, e eis que em cada esquina do átrio havia outro átrio. Nas 4 esquinas do átrio haviam átrios fechados, com chaminés de 40 côvados de comprimento e de 30 de largura. Essas 4 esquinas tinham uma mesma medida, e um muro havia ao redor delas, ao redor das 4, e havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. E me disse: essas são as casas dos cozinheiros, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior pelo caminho que olha para o oriente. Eis que corriam umas águas desde a banda direita.
E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, e mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: Viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina, e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem estes dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até em Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento e sua folha de remédio. Assim diz o Senhor Jeová: Este será o termo conforme o qual tomareis a terra em herança. Segundo as 12 tribos de Israel, José terá 2 partes. E vós a herdareis, tanto um como o outro, pois sobre ela levantei a minha mão para a dar a vossos pais. Assim que esta mesma terra vos cairá a vós em herança. E este será o termo da terra da banda do norte, desde o mar grande, caminho do Etlon, até a entrada de Zedade. Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e entre o termo de Amate. Amazer Aticom, que está junto ao termo de Aurã. E o termo desde o mar será Azar Enon, no termo de Damasco. E na direção do norte está o termo de Amate, e este será o termo do norte. E o termo do oriente entre Aurã e Damasco e Gileade e a terra de Israel será o Jordão. Desde o termo do norte até o mar do oriente medireis. Este será o termo do oriente. E o termo do sul será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, junto ao ribeiro, até ao mar grande. Este será o termo para o lado sul. E o termo do ocidente será o mar grande, desde o termo do sul até a entrada de Amate. Este será o termo do ocidente. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança, e para dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que gerarem filhos no meio de vós, e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhe dareis a sua herança, diz o Senhor Jeová. E estes são os nomes das tribos, desde a parte extrema do norte, da banda do caminho de Etlon, vindo para Amate, Azar-Enon, no termo de Damasco, para o norte, ao pé de Amate, e terão a banda do oriente e do ocidente Dan, uma porção. E junto ao termo de Dan, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Azer, uma porção. E junto ao termo de Azer, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Naftali, uma porção. E junto ao termo de Naftali, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Manassés, uma porção. E junto ao termo de Manassés, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Efraim, uma porção. E junto ao termo de Efraim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Ruben, uma porção. E junto ao termo de Ruben, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Judá, uma porção. E junto ao termo de Judá, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, será a oferta que haveis de fazer, de 25.000 canas de largura e de comprimento, como uma das porções. Desde a banda do oriente até a banda do ocidente, e o santuário estará no meio dela.
A oferta que haveis de fazer ao Senhor será de comprimento de 25.000 canas e de largura de 10.000. E a oferta santa será dos sacerdotes para o norte, 25.000 canas de comprimento, e para o ocidente 10.000 de largura, e para o oriente 10.000 de largura, e para o sul 25.000 de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela. E será para os sacerdotes santificados entre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não andaram errados, quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os outros levitas. E oferecido da oferta da terra lhe será santidade de santidades, junto ao termo dos levitas. E os levitas terão consoante o termo dos sacerdotes 25.000 canas de comprimento, e de largura 10.000. Todo o comprimento será 25.000 e a largura 10.000. E não venderão nada disso, nem trocarão, nem transferirão as primícias da terra, porque é santidade ao Senhor. Mas as 5.000, as que ficaram de largura diante das 25.000, ficarão para o uso da cidade, para habitação e para arrabaldes, e a cidade estará no meio. E essas serão as suas medidas. A banda do norte de 4.500 canas, e a banda do sul de 4.500, e a banda do oriente de 4.500, e a banda do ocidente de 4.500. E os arrabaldes da cidade serão para o norte de 250 canas, e para o sul de 250, e para o oriente de 250, e para o ocidente de 250. E quanto ao que ficou do resto do comprimento, paralelo à santa oferta, será 10.000 para o oriente e 10.000 para o ocidente. E corresponderá à santa oferta, e a sua novidade será para sustento daqueles que servem a cidade. E os que servem a cidade servi-la-ão dentre todas as tribos de Israel. Para a oferta será de 25.000 canas, com mais 25.000. Em quadrado oferecereis a santa oferta com a possessão da cidade. E o que restar será para o príncipe desta e da outra banda da santa oferta, e da possessão da cidade diante das 25.000 canas da oferta, na direção do termo do oriente e do ocidente, diante das 25.000, na direção do termo do ocidente, correspondente às porções, será a parte do príncipe, e a oferta santa e o santuário da casa estarão no meio. E desde a possessão dos levitas, e desde a possessão da cidade no meio do que pertencer ao príncipe. Dentre o termo de Judá e o termo de Benjamim, será isso para o príncipe. E quanto ao resto das tribos, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Benjamim uma porção, e junto ao termo de Benjamim, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Simeão, uma porção, e junto ao termo de Simeão, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Issacar, uma porção, e junto ao termo de Issacar, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Zebulon, uma porção, e junto ao termo de Zebulon, desde a banda do oriente até a banda do ocidente, Gade, uma porção, e junto ao termo de Gade, ao sul da banda do sul, o termo será desde Tamar até as águas da contenda de Cádiz, para o lado do ribeiro, até ao mar grande. Essa é a terra que sorteareis em herança às tribos de Israel, e essas são as suas porções, diz o Senhor Jeová. E essas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte, a porta de Ruben uma, a porta de Judá outra, e a porta de Levi outra. E da banda do oriente, 4.500 medidas, e 3 portas a saber, a porta de José uma, a porta de Benjamim outra, e a porta de Dan outra. E da banda do sul, 4.500 medidas, e 3 portas, a porta de Simeão uma, a porta de Issacar outra, e a porta de Zebulon outra. Da banda do ocidente, 4.500 medidas, e as suas 3 portas, a porta de Gade uma, a porta de Azer outra, a porta de Naftali outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali.